Eu sou curadora da Zabut. A Zabut é um espaço de arte colaborativa com diversos artistas. Eu organizo esse espaço junto com os pequenos. Sou Vânia Pena C, artista visual, contemporânea. Tenho feito vários trabalhos, com várias experiências, e no momento eu tenho a Galeria Zabut como minha representante. A gente está aqui muito feliz com a Vânia Pena C nesse programa de entrevista para conhecer melhor essa artista que a gente ama, na varanda do Parque Laje, na loja da Zabut. Como que você começou nas artes? Como que isso te interessou? Eu fui bem precoce, já aos 2 anos eu já desenhava. E o meu desenho teve uma evolução diferenciada. E aos 5 anos eu decidi fazer belas artes. E eu consegui realizar esse projeto, né? E a partir daí eu tive uma parte como professora de artes, mas sempre paralelamente usando os meus meios artísticos para me expressar. Querem exposições criativas, querem esse período foi um período de busca, porque o artista ele necessita achar o seu caminhar. Né? E após um longo período de trabalho com arte, eu vim aqui para o Parque Laje, coincidência. Eu vim para cá como todo artista, dar uma passagem pelo Parque Laje, os artistas mais importantes brasileiros para que passaram na década de 80, 90, 2000, a minha geração. E eu quis me fazer assim, um tipo de reciclagem. E essa reciclagem perpassou por vários professores, não só daqui, mas eu tive outros curadores e eu, casualmente, eu tive um encontro com aquela artista importante, Beatriz Moraes, e ela pôde colocar à tona o que seria importante dentro da arte contemporânea, que seria o conceito, da onde seriam as minhas origens, né? E o que eu estaria embasada aqui. E o tempo foi passando e eu tive que fazer um trabalho para uma feira de venda de marcas e produtos, que é a Construir, e fui encarregada de fazer todo o layout, enfim, buscar todo o design do stand, detalhes até capuz. Bom, mas esse momento foi ação. Eu estive na Mori, reconhecendo o marido, eu estive na serraria, onde os blocos de granito vêm das bebidas são serrados de fatias e depois eles são eles se tornam brilhosos, eles passam por uma máquina, vai dar um brilho até chegar na nossa residência. Né? E quando eu fui tirar o retrato desses blocos, eu vi uma beleza inscritiva. E olhei para o lado e os blocos estavam sendo cerrados. E da serraria, da serra, do teatro, cerrados esses blocos, veio uma lama consistente. Naquela época, era uma lama que continha não só a pedra, mas continha cal e continha tremalho. Tem uma espécie de bolinhas de ferro que ajudam a triturar, né, as lâminas de ferro e levavam naquela época uma semana para serrar o bloco. E eu então pedi a um funcionário se poderia uma garrafa para me dar um pouco dessa lama. E eu levei para casa essa lama, construí uma tinta e comecei a reproduzir esses blocos.
Aí eu me deparei com um problema. O problema daquele material. Nós estávamos destruindo a natureza, transformando as montanhas em pequenas pedreiras. Não tínhamos como utilizar aquela lama que estava poluindo, né? E o meu trabalho passou a ser esse. Veladamente, ele traz essa mensagem. Então, eu reconstruo aquilo que já foi destruído pela natureza com o mesmo material que se desfez. Uma tentativa mínima de reaproveitamento industrial. Esse material se chama, essa tinta, o pigmento, né, se chama lama abrasiva. E é evidente que aqui para fazer a transformação, dizer que é um maquinário que sustenta e faz o trabalho de serraria, então leva o pigmento de tinta plástica. Mas esse material aqui é uma tinta que não tem a venda. Né? E aí, a gente depois, mais tarde, ficou sabendo que há alguns ajustes governos já há muitos anos. Então, o dono da serraria é obrigado a pagar um reflorestamento mensalmente. Ele tem que pagar para jogar essa lama em algum lugar. Essa lama agora é prensada, de algo que era prensada em tijolos, né, que buscavam uma lama grande, e ia para uma várzea, para um terreno comprado pelos donos das serrarias, que é todo intermediado para receber esses desvios. Porém, agora, nós temos os diários que são só com água. Então, a gente tira o material puro da pedra e água. Essa água também é reaproveitada. Mas, de qualquer forma, fica a mensagem clara de que, ao utilizar esse material, a gente vai transformando a paisagem, vai retirando as montanhas que nos cercam. Ora, elas podem nos trazer um pouco mais de ar, ora, ela pode não nos trazer. Esse reflorestamento tem ajudado, de certa forma, a natureza, mas ele deixa marcas, é leve, porque chega um momento em que aquele material já é possível de ser retirado. E aquilo, então, é abandonado. Esse torna pontos de água e tal. Eu não sei a que ponto e quando essas coisas se tornar possíveis de transformação. Pedra é uma coisa que se usa desde a a gente pinta uma pedra, né? Naquela época, pintava na pedra, eu pinto uma pedra. E o meu conceito acabou sendo esse: refazer aquilo que já não existe mais com o mesmo material que foi feito. Mãe, esse tema da ecologia, ele começou a ficar sistemático na obra, como é hoje em dia, desde quando? Olha, eu acho que desde o momento que eu comecei a mexer com a lama abrasiva, que eu olhei com outro olhar a beleza daqueles blocos de pedra, e ao observar aquela lama descendo e a não utilização daquela lama, aquela lama que tem hoje um local específico para ser colocado, que não afeta a natureza,
mas que não tem outra utilidade. Já se tentou várias vezes um reaproveitamento disso, mas ele não consegue dar liga para ter, por exemplo, um tijolo, um bloco de uma parede, um muro. Não tem essa textura, sabe? Essa possibilidade. Mesmo que juntando, aí teria que juntar com cimento, um outro material, mas ainda não se chegou no estudo e aquilo pode não ser impermeável, certo? Você tem trabalho em vários moldes, né? Eu acho que o artista contemporâneo, ele precisa ter um conceito. O conceito dele tem que estar dentro daquilo que ele vivenciou, tem que estar dentro dele. Na realidade, todo artista, ele tem aquilo já no interior dele, ou está no ano passado, ou está no presente, ou está no momento. Eu clico, dá um clique. Né? E a partir daí, você com esse conceito, você é capaz de produzir interferências, objetos, figuras, sites específicos, fotografias, com que a gente envereda por vários lugares, pintura, desenho, eu tenho várias coisas. E a fotografia foi muito que eu parei há um tempo e dei um pouquinho mais de atenção a ela. A fotografia está dentro de mim desde o início. O papai era jornalista fotógrafo e fotógrafo também, porque ele tinha um estúdio fotográfico e fazia algumas fotografias, naquela época, fotografias de pose, ou era fotografias de casamento mais elaboradas, bem paradas, estáticas, criativas como a pai. Papai não quis que eu mexesse com o material, tanto que ele dava uma máquina de fotografia. Tinha uma marca ruim, você estava escangalhado, a foto não saísse boa. E eu olhei uma coisa diferente. Tinha uma máquina fotográfica analógica. E aí eu fazia o seguinte, eu tirava o retrato daquela lama, aquilo ao mesmo tempo que eu fotografava, eu sentia uma dor muito grande de ver aquilo se pilhando e eu perguntava o que vai se fazer com isso? Porque os blocos quando são encerrados, as partes laterais, elas não são aproveitadas, elas são tortas, elas são imperfeitas, não dá para cortar, então um pedaço é jogado fora. Esse pedaço jogado fora, algumas vezes serve de alicerce para casas ou muros, certo? Mas aquilo fica jogado na serraria. E a lama, até sair de lá, também fica jogada lá. E aquilo faz um de picos, né? Por confusão danada. Há momentos em que a lama, eu vi lamas assim, tão perfeitas que parecia ter mar. E engraçado, pisada de funcionário. O funcionário passou por ali, mas não conseguiu tirar o pé, largou a bota na lama e saiu andando. Umas coisas assim bem interessantes que eu consegui captar. Mas eu queria fazer uma fotografia diferente, tirar retrato daquele que está ali me apresentando. Não tem assim muita coisa diferente. Todo mundo tira retrato. Né? Nós tiramos retrato. Hoje, então, com a máquina dentro do celular, é uma maravilha. Você tira retrato de todos os momentos. Como fazer diferente? Né? Eu consegui, com a máquina analógica, fazer diferente. O que eu fazia? Eu tirava retrato dessa lamaceira, desses pedaços de casquinhos, como são chamados os restos da pedreira, jogados, ia no lugar, rebobinava numa câmera escura e voltava e tirava o retrato
de pedreiros ou então em serrarias. Pedreiros eu visitei pelo Brasil, fui tirando, né? Então eu tinha sempre aquele início já preparado, já com a primeira leva, quando fazia esse tipo de música, para tirar a segunda. Foi o que aconteceu nessa fotografia daqui, por exemplo. Aqui eu tenho, aqui são duas fotografias. Eu juntei, acoplei as duas, né? Então, aqui a gente vê os blocos, o formato dos blocos, e aqui o resto, todo o resto. E aqui, esse trabalho daqui foi numa pedreira do Branco Ceará, um granito bem forte, bem resistente, bem caro e durável. Chama-se Branco Ceará. Aí o que acontece de interessante é que nessas pedreiras em que o material é muito branco, né, ou mármore, ou no caso esse Branco Ceará, que é branco e tem as pintinhas, a luz estoura quando o céu está azul e parece mais claro ainda. Então a gente vê que só no final a mancha das pedras, porque a luz estourou. Né? E é uma incógnita ao tirar essas fotografias. A gente nunca sabe quais são as fotografias que vão ficar boas ou aquelas que vão ser aproveitadas. É um processo de trabalho estimulante, né? Mas o processo do artista, que as pessoas costumam dizer, foi uma questão de lazer, você não é um lazer, é uma questão de um trabalho, de uma pesquisa, de um estudo, de um insight, né? Mas você tem que buscar também estar atenta com o seu olhar e com o seu raciocínio para ver o que você vai aproveitar daquilo dali, né? O que aquilo dali vai ser aproveitado no seu trabalho. E uma coisa diferente do artista talvez moderno ou acadêmico para o contemporâneo, e que nem sempre o nosso trabalho chama a atenção, porque ninguém está sabendo da história que nele é envolvida. Por isso que ultimamente, já vem há algum tempo, todas as exposições elas não têm um texto para referendar aquilo que cada artista faz. Eu gosto de escrever sobre cada época. A gente vai fazendo uma espécie assim, de série, né? A gente se olha mais, ou tem mais alguma coisa naquele campo, aí a gente chama de série. Então, sobre esses recortes, eu vou escrevendo o texto para poder eu mesmo entender o que eu estou fazendo. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar é o porquê nós estamos juntas aqui. Eu queria falar porque foi um momento muito difícil para mim, a pandemia. A pandemia foi uma coisa que nos deixou meio que desnorteados. Eu já tinha sido convidada, eu não me lembro bem quem me colocou junto a vocês, e a galeria já estava começando a me representar, a Galeria Zabut. E aí, quando chegou na pandemia, parou tudo, né? E começamos um trabalho online, um trabalho inovador da Galeria Zabut. Eu tenho a impressão que nenhuma galeria teve o pico que a Galeria Zabut teve, porque nós lançamos trabalhos mensalmente diferenciados com inúmeros temas durante este tempo todo. E junto a isso, a gente teve que aprender a fazer pequenos filmes, né? E junto com esses filmes,
dar a explicação de cada trabalho individual. Então, eu acho que isso talvez não tenha sido observado por muitas pessoas, mas foi uma coisa bastante inovadora e que nos trouxe, pelo menos para mim, acredito para todos os artistas que estavam envolvidos, um olhar diferente do seu trabalho, um olhar diferente para o público que estaria online nos vendo, um olhar diferente da propaganda que a nossa galeria, que nos representa, estaria fazendo, um trabalho assim incansável, minucioso, perfeccionista, junto com catálogos que ficavam online, que ficavam em plataformas, e estão ainda em plataformas bastante conceituadas, que no momento não pode citar nomes, mas foi assim esplendoroso para nós artistas esse momento. Para mim, então, foi uma coisa que me deixou dar continuidade no meu trabalho, senão eu teria parado naquele momento. Deu uma renovação, deu um novo ar e deu uma nova visão, porque é através do online que nós estamos cada vez mais envolvidos e trabalhando. Vânia, eu acho que ali, naquele momento, a gente não atrasou nem um dia na exposição, que era sobre Ciro Meirelles, lembra de filme Vermelho, e continuar as outras, mas talvez o mais importante, foi muito inovador, foi o jeito de olhar coletivo desde então. Porque a arte, às vezes, tende a ser um pouco competitiva, e a gente mudou essa lógica, né, para um jeito coletivo de ser, de respeitar o trabalho um do outro, de escutar um do outro. Porque às vezes a gente vai ver mensagem e não conhece ninguém, conhece só o pessoal que já conhecia. No online você começou a ouvir pessoas que normalmente você não teria falado de ver mensagem, e a partir daí a gente foi trabalhando outras questões, além dos catálogos, de plataforma editorial, sites muito importantes, marketplace, livros muito, parte do trabalho dos artistas com muita consistência. E para a gente tem sido uma aventura lidar com esse tipo de artista tão interessante, com trabalhos tão diferentes e que fazem pensar, né? Assim, trazem muito para a sociedade, geram uma reflexão muito importante. As conversas com os artistas que a gente fez essa semana mostraram da gente numa densidade, que é o que você falou, às vezes quem olha o trabalho não percebe toda a pesquisa que está envolvida. E a gente gosta demais do seu trabalho, queria te parabenizar. Obrigada. O que você está pensando de inovação? Tem alguma coisa? Eu cheguei a um momento em dizer, vou dar uma parada com a lama, porque eu acho que eu já esgotei todas as possibilidades. Então, a lama veio do corte da pedra, que é mármore granito. O granito faz parte da arquitetura, e a arquitetura, para mim, é um ponto de referência muito importante, quase acabei fazendo arquitetura, e é o local onde a gente vive, mora, né? Desde a caverna. E eu comecei a olhar a arquitetura também da pandemia de uma forma diferente. Eu comecei a fazer algumas pesquisas. Mas há pouco tempo eu fui chamada para outro trabalho, no qual, olha, a sua pedra tem que ser um trabalho de pedra. Então eu já fiquei com a minha marca registrada da lama. Então dessa forma eu vou começar, quer dizer, já estou começando a fazer uma nova série relacionada à lama e à pedra. Esse é o meu próximo passo, né?
Agora, também gostaria de deixar registrado que nós estamos aqui há uma semana de encerramento das atividades aqui do Parque Lage, local da onde eu também estudei, e a Zabut colocou uma loja junto aos souvenirs. Ela colocou os nossos trabalhos, dando uma ênfase à importância deles dentro do meio das coisas que são recordações que a gente fez e quer levar no Rio de Janeiro, mas com o ato do artista. Né? E estamos fechando, de certa forma, um momento importante da nossa galeria, pelo menos da galeria que me representa, e eu quero parabenizar vocês por esse mais exercício. Nós acompanhamos vocês antes da pandemia. A pandemia foi exaustivamente trabalhada e agora também. Então, a todo momento, vocês estão tendo novas ideias, novas possibilidades para o artista, para que nos represente, mas não é bem o representar, é nos apresentar ao público que não conhece a arte contemporânea, que não vivenciou isso na escola, não sabe por onde vai admirar, o que gosta, o que não gosta, o que é isso, aonde nós estamos. Então, eu acho que o trabalho das alunas tem sido fundamental nesse ponto de vista. Obrigada. Para a gente tem sido uma aventura realmente, porque as pessoas que vêm, elas filmam a loja, eu nunca vi uma loja tão bonita, não é uma galeria, então é uma coisa que não tem aquele ar elitizado, talvez, né? Então não fica uma... E as pessoas perguntam sobre as obras, sobre os artistas, às vezes nem vão comprar, mas tem uma importância nessa apresentação desse obra, nesse conhecimento, nessa curiosidade, e a gente tem certeza que um público importante se formou aqui, as pessoas que se interessaram a partir de um jeito talvez um pouco diferente de apresentar a arte. E a gente sempre agradece os artistas, também falei essa semana, que no consulado da gente, a gente confia que os artistas vão nos segurar nas ideias. Então a gente dá às vezes espaço, exposições enormes, às vezes em outras cidades, e os artistas sempre nos apoiam nos projetos, e a gente consegue levar esses trabalhos maravilhosos, essas ideias, essas reflexões, que são tão importantes para a nossa sociedade. E essa mistura também. Isso daqui é uma mistura de gostos, de casa brasileira, de casa brasileira moderna, de casa brasileira de interior, misturado com objetos indígenas, que eu também muito importante que vocês tivessem dado esse olhar, porque em outros países essas lojas são obrigadas a ter 20% do material de nativos. E ao olhar com um olhar mais atento, hoje você vê que vocês também abriram essa perspectiva, juntando cada vez mais pessoas com uma grande diversidade. E eu acho que isso enriquece a nossa vida.